Então, para você que está chegando aí, muito boa noite. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Cabelo ok, maquiagem ok. Stanley, Roberta. Bom, dando início aí nesses primeiros minutos, como sempre, eu quero já agradecer a sua presença, a sua atenção aí e pedir para você compartilhar essa nossa live para você que está aqui no Instagram. Desce o dedo no aviãozinho aí e compartilha para que mais pessoas venham participar conosco dessa live. Eu preciso muito da sua ajuda para que o nosso conteúdo chegue a mais mulheres, principalmente. Então, você que está aí, galera, Bergerô, minha amiga Roberta, senta o dedo no aviãozinho, compartilha, faz de conta que é fuxico novo e chama a mulherada para vir participar dessa live aí, porque a gente precisa fortalecer essa corrente aí. E eu sozinha não sou nada, nem ninguém, preciso do apoio de vocês. Então, vamos lá, nesses minutos iniciais, convidando o pessoal para estar aqui conosco. Pessoal do YouTube que está chegando, muito boa noite também. Já deixa seu like aí para mim e também, se possível, compartilha o link dessa live aí para que mais pessoas venham assistir aqui conosco, tá bom? Nós estamos aqui nesses minutos iniciais e vou aproveitar para me apresentar. Oi, Fabi, seja bem-vinda. Seja bem-vindo, pessoal do Facebook, seja bem-vindo, pessoal do YouTube. Eu estou ficando muito metida agora fazendo essa live nas 3 plataformas. Olha só que maravilha. Isso para que eu consiga chegar a mais pessoas, né? E por isso aí eu preciso da sua ajuda. Paty, seja bem-vinda. Fabiana, Bergerô. No YouTube eu não consigo visualizar quem é que está aqui, no Facebook também não, mas sintam-se todos aí, todas abraçadas por mim. Para quem está aterrissando aqui nessa live pela primeira vez, eu sou a Lu Novaes, sou coach, palestrante, mentora de negócios, idealizadora do programa Mulheres Magníficas, que tem por propósito ajudar você, mulher empreendedora, a aumentar a sua performance e a sua lucratividade sendo dona do seu tempo. E esse é, então, um dos meus objetivos também aqui com essas lives e com os vídeos que eu posto com frequência aqui nas plataformas também. Trazer dicas para que você melhore a sua produtividade, para que você empreenda com mais segurança, mais conhecimento, ou, de repente, até que você empreenda aí com, ou melhor, que você passe a empreender, né, tirando aí os seus planos aí da sua cabeça ou do papel. Então, hoje, na live de hoje, nós vamos falar aí sobre 2 superpoderes para a gente performar melhor e lucrar mais. Então, quais serão esses poderes? Fátima Vieira, seja bem-vinda, boa noite. Então, pessoal, já estou vendo aí essa chuvinha de corações, muito bacana. Prossigam com essa chuvinha de corações e também sentando o dedo no coraçãozinho aí para que mais pessoas venham participar aqui conosco, porque o assunto de hoje promete e vai fazer um grande diferencial na sua vida. Esse é o meu propósito de hoje, hein? A promessa é grande aqui, hein? Edis, minha querida, boa noite, de Palmas para Paris, Rafael. Gente, sejam todos muito bem-vindos aqui. Hoje eu estou aqui com um monte de coisa que eu quero falar com vocês, mas desde já eu já quero fazer o pedido para vocês. Quem não se inscreveu no meu canal do YouTube ainda, quem está no YouTube, quem está aqui nas outras redes, vai lá, Lu Novaes. Se inscreve no meu canal, porque lá eu posto vídeos mais completos, né? Vídeos mais, como é que eu vou dizer? Mais demorados, com dicas mais completas do que no Instagram. E é legal para você aprofundar os conhecimentos que eu trago aqui. Também no meu canal do Telegram, para você entrar, tem o link na descrição do perfil do Instagram e tem lá no YouTube também, tá? Então, vem comigo. Quanto mais próximos a gente tiver, mais chance eu tenho de te ajudar com essas dicas aí, com esses meus estudos, né, sobre protagonismo, performance e empreendedorismo. Beleza? Então, muitos corações aqui de Paris. Oba! Donalda, maravilha. Então, minha gente, por onde é que a gente vai começar? Quais são, então, esses 2 superpoderes que nos auxiliam aí para a gente performar melhor e lucrar mais? Quem se atreve a dizer quais seriam, então, aí esses poderes aí? Será que é poder de super-herói? O que será, hein? Quem me conta? Quem se atreve aí?
Vou nem esperar, porque eu sei que vocês são tímidos no nosso início de conversa. E por falar em início de conversa, a iniciativa é justamente o primeiro poder que vai fazer a diferença aí na nossa vida. Por quê? Porque é muito fácil a gente começar alguma coisa, né? Mas iniciativa é uma coisa que falta também para muitas pessoas. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente não toma a iniciativa de fazer a coisa acontecer realmente. Então, a gente pode dizer que iniciativa é justamente o ato de dar início a alguma coisa, né? De repente, de tirar do papel, de fazer alguma coisa sem que nos peçam, né? Ou, de fato, colocar na prática algo que está só no nosso pensamento ou no nosso papel. Então, a iniciativa é justamente isso aí. E por que a iniciativa é importante? Porque se a gente não botar o pé, né? Se a gente não der um primeiro passo, as coisas nunca vão acontecer. Se a gente ficar esperando aí que alguém faça por nós. E aí já aproveito também para dizer que o que não é iniciativa, né? É justamente ficar esperando que alguém faça por nós aquilo que só nós podemos ou devemos fazer. Beleza, então. Acabativa não é de... Você até adiantou a resposta que eu ia perguntar aí qual seria o segundo poder. Não é acabativa. Acabativa é consequência do segundo poder. E o segundo poder, então, já que a gente já viu que não é acabativa, qual seria? Apesar que a acabativa é um grande problema também. Mas antes da gente acabar, tem um outro passo, Edson, que é o segundo, não é ação também. A ação, o início já é uma ação, né? Não deixa de ser. Muito boa participação de vocês aí, obrigada por isso. Mas o segundo passo, o segundo poder de realização que a gente tem é a continuidade. E esse é um passo muito difícil para grande parte das pessoas. Iniciar um projeto é fácil, iniciar uma dieta é fácil, iniciar uma caminhada é fácil. O duro é você continuar na jornada, porque a continuidade significa dizer também que você precisa persistir e resistir. E aí é onde a porca torce o rabo. Persistência e consistência, Mas aí aqui a gente traz esse conceito de iniciativa e continuidade, tá bom? Porque a continuidade é a parte mais difícil. E quando a gente continua, normalmente a gente consegue chegar ao fim, né? Então, antes da acabativa, vem a continuidade. E sim, tem muitas pessoas que são muito boas em iniciativa, mas não tem continuidade e logo não tem acabativa. Tem umas pessoas que são muito boas para acabar coisas que outras pessoas iniciam, né? Mas para gente que quer ser empreendedor, para a gente que quer ter sucesso, independente aí de ser homem ou mulher, como eu sempre digo, a nossa live, os nossos conteúdos eu sempre direciono para a mulher, porque esse é o meu, eu como mulher tenho mais essa vontade de ajudar a mulher, mas tudo que a gente fala aqui, oi Dani, é para todo mundo, né? Independente aí do sexo. Então, se nós queremos ser pessoas de sucesso, pessoas que de fato realizam, nós temos que ter muito presente esses nossos dois poderes em ação, que é a iniciativa e a acabativa. E por que que esses dois poderes são, de fato, importantes, né? Por que que eles têm que ser levados em consideração? Pelos simples fatos de que, se a gente não inicia, já parou, né? A gente vai ficar só no campo das ideias, no campo do desejo, no campo do sonho. Se a gente não põe o pé na estrada para começar a caminhada rumo a conquistar aquilo que a gente deseja, não vai chegar a lugar nenhum, até porque a gente não começou. Beleza, agora, se a gente começa, a gente tem que continuar, porque se a gente não der continuidade na jornada, a gente não tem como cruzar a linha de chegada, né? A gente não tem como vivenciar tudo que aquela jornada pode proporcionar para nós. E se a gente não continua, como é que a gente vai se realizar? Onde que a gente vai chegar? Né? Se a gente começa e para, começa e para, começa e para, qual a chance que a gente tem de sucesso? Então, o nosso sucesso, a nossa realização, está diretamente ligada à nossa capacidade de iniciar e de continuar, para que, de fato, a gente consiga conquistar. Essa é a grande pegada, né? A gente não consegue caminhar. Aliás, se a gente não caminhar, a gente não consegue vencer as dificuldades, não consegue entender quais são as adversidades que estão no nosso caminho, a gente não consegue se desenvolver e vencer, né, os obstáculos para, de fato, chegar na realização que a gente deseja. Então, continuidade é você resistir às tentações e persistir
apesar de todas as dificuldades que toda jornada traz para a gente. E a iniciativa e a continuidade são importantes porque é com esses passos que a gente chega onde a gente deseja, né? Do nosso ponto A até o nosso ponto B. E esperar que os outros façam por nós aquilo que só nós podemos fazer não vai trazer também o resultado que a gente espera. Pessoal que está chegando aí, muito boa noite. Você que está chegando aí, tchauzinho, beijinho, seja bem-vindo, mas senta o dedo no coração aí e compartilha essa live aí, principalmente com as mulheres que você conhece, para que a gente possa fazer um movimento da nossa legião de magníficas aí se tornar ainda maior, certo? E aí, quando a gente, como eu estava falando, quando a gente não caminha, quando a gente não permanece na jornada, que a gente não tenta vencer aí essas barreiras, a gente não chega em lugar nenhum, né? E por que que eu sei disso? Como é que eu sei disso, né? Porque eu já vivenciei isso muito na carne, né? Durante muito tempo, vamos lá, eu tenho um perfil, quando a gente fala em perfil comportamental, né? Perfil de personalidade, eu sou uma pessoa que movida pela comunicação, eu gosto muito de comunicar, eu gosto de inovação, a criatividade, são coisas características do meu perfil, né? E eu gosto muito de começar projetos, né? Eu me envolvo com muita facilidade em coisas novas, tudo que é novidade para mim me atrai muito. E isso é uma coisa, são várias coisas positivas a respeito de mim, né? Eu entendo que isso são coisas boas. Mas, ao mesmo tempo, essa minha capacidade de gostar muito fácil e desempolgar com muita facilidade também, por muitas vezes me comprometeu resultados, né? Por muitas vezes me atrapalhou. Parabéns pelo seu trabalho, sou a filha da Dani, estou sempre escutando suas lives. Ah, Rafa, obrigada, viu? Da Dani da Ótica? Da Daniela Santana? Me confirma aí. Oi, Mércia, tudo bom? Beleza. Então, esse meu lado inovador, criativo, ele tem os ônus e os bônus, né? Então, a gente empolga muito fácil e desempolga muito fácil. E, ao longo da minha jornada de vida, muitas vezes aconteceu isso. Eu comecei vários projetos que parei, que abandonei. Nos meus negócios mesmo, até já falei numa outra live aqui, né? Que a gente começava um negócio e, de repente, aquilo passava 2, 3, 4 anos e falava, cansei disso, vamos brincar de outra coisa agora? Cansei dessa brincadeira, quero brincar de outra coisa agora. Falava para o meu marido, que sempre foi meu sócio aí, né? E aí, o que acontece? Ao longo dos anos, eu, sem perceber essa minha característica, e muito menos sem aceitar, eu achava que essa coisa era só boa, né? Essa coisa de começar um negócio e de repente parar, e daqui a pouco começar outro e parar, era uma coisa boa, né? Eu sou inovadora, né? Sou desbravadora, e isso de fato é bom. Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho, peraí. Isso de fato é bom, mas nem tudo é só bom, né? Tem o lado bom e o lado não tão bom assim. Beleza, então eu comecei a me aprofundar, porque até então, o que o povo falava de mim? Você só tem fogo de palha, você só tem arranque. E aquilo me incomodava, porque não era Fafá de Barreiras. Tá, bem-vinda, Fafá. E não era tão... Eu não aceitava muito aquilo porque eu não tinha consciência. E aí, eu comecei a me perceber e a estudar mais sobre essa questão de comportamento, de mudanças comportamentais, enfim. Eu lembro bem que um dia eu estava estudando, era um dia bem ensolarado, como esses tão comuns aqui em Palmas, né? E eu gosto muito de ler à beira da piscina, eu gosto muito de tomar sol. E aí eu estava estudando sobre isso, e de repente, assim, a ficha caiu como uma bomba na minha cabeça. E eu comecei a entender que essa coisa de começar e parar, ela era um padrão meu, que eu repetia em vários aspectos da minha vida. Não era só em projetos de negócio, mas em outros projetos também. Né? Eu começava uma coisa e parava, começava outra coisa e parava. Ou eu cansava, né, daquilo e já queria implementar uma outra coisa. E aí foi quando eu tive aquela espécie de iluminação, assim, que eu falei, gente, não é só nesse campo, não é só no campo profissional que eu começo e paro, ou que eu não dou continuidade, assim, longínquamente falando determinadas coisas. E aí, aquilo foi muito bom, porque aí eu pude fazer essa análise, então eu tive a consciência
da minha repetição de padrão, porque quando a gente fala em comportamento, é importante a gente saber disso. Os comportamentos, eles são repetitivos. Então, a forma como a gente normalmente atua num determinado campo da nossa vida é a mesma forma como a gente atua em outros campos da nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você não é uma pessoa muito paciente em casa, você também não vai ser uma pessoa muito paciente no seu negócio. Se você é uma pessoa que tem facilidade de começar, mas não tem facilidade de continuar um projeto no seu trabalho, assim vai ser também na sua casa. Quando você começa a ler um livro, quando você começa a fazer uma dieta, quando você, sei lá, às vezes até um filme, você não vai até o fim, né? Então, eu entendi aquilo e falei, bom, eu preciso, deixa eu dar um tchauzinho aqui para a galera que está acenando para mim. Eu preciso mudar esse negócio, eu preciso me corrigir, porque eu percebi que aquilo estava me levando aí resultado, estava comprometendo meu resultado em vários aspectos da minha vida, certo? E aí eu percebi, então, que um dos grandes problemas que eu tinha era essa minha pouca habilidade de continuidade. E quando a gente tem conhecimento da nossa sombra ou do nosso ponto de melhoria, é muito mais fácil da gente trabalhar nisso aí para melhorar. Faz sentido para vocês? Então, eu levei um tempo para entender isso e comecei a agir na correção disso aí. Mas eu tenho certeza que eu não estou sozinha nessa, não, né? Vi aí, Roberta falando aí, é nós, né? Então, bem-vindo aí, pessoal que está chegando aí agora. Então, eu tenho certeza que eu não estou sozinha nessa de começar e parar aí, não, né? Quem aqui, que está aqui junto comigo aqui nessas plataformas aí, quem nunca começou um livro e parou antes da metade ou antes de chegar ao fim? Quem de vocês aí nunca começou uma dieta e desistiu no meio do caminho? Ou tentou empreender um novo negócio e também desistiu no meio do caminho? Se alguém se identifica aí, dá um joinha aí para mim. Confirma aí. Sou capaz de apostar um bolo fit que eu não estou sozinha nessa aí. Mas eu quero ver quem de vocês vai ter a coragem de assumir que já postergou aí, que já começou e que não parou. Ou que começou e não continuou. Não chegou até o fim. Daniela já me deu um joinha, né? Pois é. Eu sei como é que eu não estou sozinha. Estou sozinha. E aí eu vou contar um exemplo aqui com vocês, só para contextualizar aqui melhor a nossa conversa, tá? Eu sou uma pessoa, até falei no meu canal do Telegram, eu até fiz um áudio outro dia falando sobre isso e até recebi uns feedbacks disso aí. Hoje eu tenho uma relação muito tranquila minha com o espelho. Eu sou muito consciente da idade que eu tenho, dos meus 3 filhos. Eu sei que eu não tenho, eu até teria como, mas não em condições normais, vamos dizer assim, sem tanto sofrimento. Eu não tenho a mesma idade que eu tinha, né? 2 anos atrás. O tempo vai passando, a gente vai mudando, o corpo vai mudando, enfim. Então eu tenho uma relação muito boa com o espelho, por exemplo. Minha relação com o espelho é tranquila. Mas, apesar disso, eu sempre vivo aí na batalha querendo eliminar os quilinhos. Né? Quem não? Né? Eu sei também que nisso aí também eu não estou sozinha. Sempre vivo nessa batalha, começando programa de emagrecimento, parando. Então, eu já fiz vários programas diferentes. E eu começava e eu não chegava até o fim. Com clínicas, com endócrinos, com esteticistas, né, vários. Eu começava e parava. E por que era isso? Porque, de novo, aquele meu mesmo padrão, eu queria o resultado, mas eu não queria passar pelo processo, né? Pelo processo de passar fome ou de me restringir de algumas coisas. Eu tinha essa consciência, mas eu não aceitava muito que era isso, né? De esperar. E aí, o que acontece? Quando a gente quer um resultado, a gente quer que o resultado seja como? Breve, né? Que ele venha assim, rápido, que a gente não tenha que fazer muito esforço e a gente consiga aí ter o resultado que a gente espera. Só que o problema é que esse resultado não vem com a mesma velocidade do nosso desejo. Né? Existe aí umas pedras no meio do caminho, exige que a gente tenha que tomar uma certa atitude, fazer várias mudanças de hábitos, enfim. E esse exemplo de emagrecimento eu gosto de dar porque principalmente para nós mulheres, é um exemplo muito comum que todo mundo se identifica, né?
Mas a mesma coisa acontece, por exemplo, quando a gente abre um negócio. De repente, a gente tem uma habilidade e a gente quer usar dessa habilidade para a gente ganhar dinheiro. Né? Então, aí, como eu tenho uma habilidade, eu quero abrir um negócio. Aí eu vou e abro um negócio. Só que não basta eu só ter essa habilidade para o negócio dar certo. Eu preciso desenvolver outras competências, eu preciso entender de gestão, eu preciso, antes disso, fazer uma pesquisa de mercado, fazer um preparo e um planejamento para que eu tenha mais possibilidade do meu negócio ter sucesso. E na maioria das vezes não acontece assim. A gente entra com tudo, né? Entra no peito e na raça, vai lá e faz. Mulher mais ousada, inclusive, do que homem, né? Quando quer fazer alguma coisa, ela nem pensa muito, ela vai lá e faz. Então, nós temos essa característica. Mas beleza. E aí, o negócio não sai como a gente espera. O lucro não vem tão rápido como a gente espera. O lucro é o nosso resultado, né? E aí, o que que acontece? A tendência é a gente desistir, fechar o negócio, ou achar que aquilo não é pra gente, né? E vem aquele monte de coisas acontecendo aí, coisas externas e sentimentos também que vão transformando aí a nossa atitude, principalmente a nossa forma de pensar. Então, essa coisa do preparo, do planejamento, da entrar em ação, para que a gente tenha a continuidade, é muito importante. Porque, de novo, se a gente só começa, mas a gente não continua, a gente não tem como chegar no final, né? Uma corrida, de uma maratona, de uma viagem, não tem como toda hora você começar e ir para trás. Se você sempre faz essa coisa, você nunca chega, você nunca vai cruzar a linha de chegada. Né? Então, a gente tem que ter atenção para esse detalhe, né? Sempre que a gente começa alguma coisa, para quê? Para que a gente de fato tenha consciência e para a gente persistir na jornada, sabendo que ela não é fácil. Nenhuma jornada é fácil, quer seja para empreender, quer seja para você emagrecer, né, para você fazer o seu negócio crescer, para a sua empresa lucrar mais, ela exige muito de nós. E exige o quê? Persistência, resiliência, né? Agora, veja, nós estamos vivendo um momento aí muito difícil, eu estou suando aqui, muito difícil para todo mundo. Tem muitas empresas passando por muitas dificuldades, pessoas saindo, sendo mandadas embora, as empresas fechando. E é claro que isso, em muitos casos, a piora se dá por causa dessa pandemia, do isolamento, enfim. Mas muito se dá também pelaquela falta de preparo que teria que ter havido, o preparo que teria que ter havido antes de abrir o negócio para a gente se precaver, criar um fluxo de caixa, uma reserva, enfim, alguma coisa nesse sentido aí, tá? Então, é muito fácil a gente querer o resultado, mas não querer o processo. Então, a gente quer começar uma dieta, a gente começa a dieta, não, então tá bom, eu vou decidir que agora eu vou começar a minha dieta. E aí, só que amanhã como a gente decidiu agora e não tomou a devida precaução ou não fez as compras, amanhã quando bater a fome, o que, que vai acontecer? Você vai comer o que tem na geladeira. A mesma coisa lá, você, no seu negócio lá, o negócio não está dando muito bem, mas você precisa de dinheiro, você vai tirar de onde? Da reserva do caixa. Ou você tem um desejo, você quer comprar alguma coisa, você não está sobrando muito, mas você vai fazer o quê? Você vai tirar lá da empresa. Então, os nossos impulsos, eles também contribuem para o nosso não sucesso, né? Então, a gente tem que lembrar que todo caminho é permeado de dificuldade e que a jornada nunca é fácil. Ela nunca é fácil. Tudo que a gente quer conquistar depende de um processo, né? Então, se abre um negócio que a gente quer, a gente precisa fazer uma pesquisa de mercado, a gente precisa fazer um plano de negócio, a gente precisa se preparar para entender o mínimo que seja de gestão, né? Mesmo quando a gente quer fazer um dia, tem que fazer a compra, tem que se preparar, fazer o cardápio da semana, enfim. O que que acontece? Eu e os meus desenhinhos espetaculares, vice-versa aqui. Ó, o que que a gente acontece? Meu desenho está tão colorido. Aqui estamos nós, ó, bonitinho aqui, ó, eu. Tá vendo aqui? O que que a gente deseja na nossa vida? Sair de um estado, de um ponto, né, de um patamar e ir para outro patamar, que é o nosso ponto B, certo? E a gente imagina que a nossa estrada vai ser, já até falei isso numa outra live, que a nossa estrada vai ser assim, facinho, rapidinho, a gente começa e vai chegar lá onde a gente quer, seja lá qual for o ponto B que seja o seu, né? Eu quero sair daqui uma pessoa mais triste, cheia de sonhos, porém não realizada, e quero chegar nesse patamar de ser uma empresária de sucesso,
ter liberdade financeira, poder viajar, fazer o que eu quiser, enfim. E aí, na minha cabeça, no meu mundo, essa jornada, ela é fácil, só que, na verdade, ela não é. O que acontece na prática? Eu não sei se está bom assim, eu fiz o lado inverso aqui também, que eu faço aqui, ó. E aí, a gente precisa entender 2 princípios para a gente caminhar e entender essa jornada nossa, fazer com que ela seja mais, não é fácil, mas é ter mais consciência das dificuldades dela. É entender 2 coisas. Primeiro, antes de melhorar, sempre piora. E essa frase eu quero que você grave na sua cabeça, porque depois eu vou pedir para você escrever essa frase aí, para você ter sempre ela à vista. Guarda isso. Antes de melhorar, sempre piora. O que quer dizer isso? Antes de você ter a barriga de tanquinho, você vai ter que ter horas e horas e horas fazendo exercício abdominal. Antes de você conquistar o peso que você quer, você vai ter muita privação, muita mudança de hábito, muito exercício físico. Antes de você ter a hipertrofia que você quer para ter o bumbum lá na nuca, você vai ter que fazer muito agachamento, ou seja, você vai ter que sentir muita dor. Antes do resultado, a gente tem muita dor. Antes da gente chegar onde a gente quer, a gente tem muita dor. Antes de você ter, quando você quer fazer uma reforma na sua casa, no seu apartamento, por exemplo, tem muita quebradeira, tem incômodo, tem sujeira, tem um monte de coisa. Então, antes de melhorar, sempre piora. E esse é o grande detalhe que atrapalha muitas pessoas na jornada rumo ao sucesso. Por quê? A gente quer o quê? Que a nossa vida seja assim. A gente empreende ou a gente começa aquele projeto que a gente quer, seja lá o que seja isso para você, e aí a gente sai de um estado, ó, essa linha tracejada aqui, ó, é a nossa vida normal, tá? A vida que a gente tem hoje. Aqui é uma linha que simboliza já uma certa melhora, certo? Para a gente chegar lá onde a gente quer aqui, ok? E essa linha aqui simboliza o quê? Aquele estado pior, o estado da piora, que é o nosso grande desafio. Então, a gente quer sair daqui para cá e a gente, no nosso mundo, a gente imagina que vai ser tudo muito fácil, só que não é. E qual é o meu objetivo hoje com essa live aqui? É trazer luz para você, é trazer você a consciência de que a jornada não é assim e que antes de você chegar aqui na sua melhora, a coisa vai piorar muito. Olha aqui a nossa fase da piora. Então, a gente está aqui com a nossa vida no patamar que ela está, ok? Vou ficar assim meio de ladinho para não ficar tão feio aqui. E aí, o que acontece? A gente quer chegar lá. Então, a gente empreende, a gente começa alguma coisa muito importante e a gente tem aqui uma certa melhora. Ó, melhora. Eu consigo melhorar. Só que logo depois que eu melhoro, o que acontece? Por exemplo, agora, né? Vem uma crise, vem uma dificuldade maior e as coisas pioram de uma maneira que eu vou para um estado pior do que onde eu estava antes de eu começar. E aí é nessa fase aqui, ó, que as coisas vão piorar muito. Então, eu, por exemplo, vou fazer vários exemplos aqui. Eu começo uma dieta achando que... Aí eu começo até bem aqui assim, passam 2 dias, 3 dias, aí daqui a pouco a restrição vai me levando para um estado mental de piora. E aí, o que eu tenho vontade de fazer? Eu não vou conseguir fazer esse negócio, eu estou morrendo de fome, eu vou comer o mundo. E aí a pessoa desiste. Então, o que é o meu objetivo com essa nossa live aqui hoje? É trazer você para essa consciência de que tudo vai piorar. E é nesse momento aqui de piora que você tem que se fortalecer e resistir às dificuldades e persistir na sua jornada. Por isso que você tem que ter muita clareza de qual que é o estado que você deseja conquistar, de qual que é o seu objetivo. Porque se você tiver essa clareza aqui, de onde você quer chegar, e se você tiver a clareza de que antes de melhorar sempre piora, você se fortalece. Às vezes também vai mais rápido que a gente pensava, e aí acha que não vai dar conta. Também, exatamente. Tudo por causa da questão do preparo e principalmente da nossa mentalidade, Roberta, né? Porque é isso que a gente tem que preparar cuidar da nossa mentalidade e da nossa energia. Então, ó, nesse momento, não tem aquele ditado? Ó, a frase que eu estou trazendo para vocês é: antes de melhorar, piora. Mas não tem aquele nosso ditado que diz que depois da tempestade é que vem a bonança? Então, a bonança só vem quando a tempestade passa. Então, aqui é que é o grande desafio do empreendedorismo, aqui que é o grande desafio do emagrecimento, aqui que é o grande desafio das relações, do casamento. Porque a gente está num estado bom de namoro, tá? Aí a gente casa
e acha que vai ser tudo maravilhoso, e aí vem os conflitos, e aí vem as dificuldades financeiras, e aí vem as noites sem dormir, e aí vem um monte de coisa, e aí vem a sua TPM, e aí vem a falta de libido, e aí vem um monte de coisa que piora, até você chegar num estágio aqui de entendimento do seu relacionamento, a mesma coisa na sua empresa, você vai abrir esperando que ela vai ter sucesso imediato, algumas conseguem ter esse sucesso imediato com certa rapidez, mas a grande maioria não, e aí vem algum acontecimento que faz a coisa piorar, te tira de onde você estava, e aí é que é difícil, porque nessa fase aqui da piora, do sofrimento, é onde a gente cresce, é onde a gente se desenvolve, é onde a gente vence os nossos medos, é onde a gente se supera. Só que nem todo mundo tem a garra necessária para passar por esse período. E esquece que depois da tempestade vem a bonança. Então, eu tenho que ter um tempo de, vamos dizer assim, de maturação para eu entender que essa fase é a fase da piora, e eu preciso de um tempo para que as coisas voltem à normalidade que ela era antes, até que ela comece a engrenar para me levar aonde eu quero. Então, nessa parte aqui, ó, da nossa jornada, antes da gente chegar lá no nosso ponto B, ou no nosso destino objetivo, é nessa fase aqui, ó, que a gente que a coisa flui, sabe? Que aquele hábito já ficou mais comum para você já internalizou. Por exemplo, vamos lá, de novo. O marido fala que eu dou muito exemplo de emagrecimento, mas, de novo, né? É uma batalha minha e que fica todo mundo consegue ficar na mesma página, ou a grande maioria das mulheres. Por exemplo, eu estou fazendo agora uma dieta, né? Mais um programa, mas agora eu estou ficando mais ou menos firme. E dentro dessa dieta, gradativamente, a gente vai aumentando o jejum intermitente. Então, jejum intermitente de 16 horas, quando eu vi que eu tinha que fazer isso, eu falei, eu nunca vou conseguir fazer um dia de jejum intermitente. Quando eu acordo, eu já quero comer o mundo, eu já acordo com fome. Não vou conseguir. Ó, não vou conseguir. E quando a gente diz não vou conseguir, a tendência é que a gente não consiga. Por quê? Porque na nossa batalha, seja ela qual for, a gente, eu, você e todo mundo, dentro de nós, a gente fica conversando com duas vozes. A gente tem duas vozes internas aí, que está no nosso lado sombra. Mas uma normalmente fala muito mais forte, que é justamente essa que vem aí balizada pelas nossas crenças, que diz que a gente não vai conseguir, que diz que isso não é pra gente, entendeu? Eu aprendi a dar um nome para essa voz. Sabe quando a gente fica conversando com a gente mesmo? E aí o nome da minha voz, da minha sombra, é Jupira. Então, agora eu tenho treinado, quando eu começo a pensar, eu não vou conseguir fazer esse jejum intermitente. Eu falei, já vem Jupira querendo me encher o saco e vem ela com as ideias dela lá que eu não vou conseguir. Jupira, cai fora, tô nem aí para você, vou me manter aqui. E aí, eu consegui fazer o jejum intermitente a primeira vez, né? Depois eu consegui fazer o jejum intermitente 2 vezes na semana. Essa semana agora é para ser 3. Não sei se eu vou conseguir, porque tem feriado, dia dos namorados, não sei. Mas, enfim, eu já consigo. Então, importante a gente perceber que essa dificuldade, que é nessa hora aqui, ó, que a voz interna, a Jupira, se você não tiver um nome, você pode usar o meu que eu te empresto, tá? A Jupira vai falando com a gente que é pra gente desistir, que a gente não é capaz, que esse negócio de empreender não é pra gente, ou que é melhor a gente ficar do jeito que tá mesmo, que o casamento não tem jeito, que é melhor a gente partir para outra, ou, enfim. Nesse momento aqui é que justamente a Jupira começa a falar mais com a gente, e aí a gente precisa se policiar. Ou seja, a gente tem que pegar a tecla, o controle remoto e apertar a tecla mute para a Jupira não falar com a gente. E, ao contrário, a gente dizer o quê? Antes de melhorar, piora. Antes de melhorar, piora. Ou, depois da tempestade, vem a bonança. Nós estamos vivendo um tempo de tempestade, né? Grande parte aí das pessoas. E aí é onde a gente vai separar o menino dos homens, as meninas das mulheres. Né, o resistente, o resiliente do desistente. Porque agora que é a hora da gente... É a hora da pior, é a hora da tempestade. É a hora que a gente tem que lutar com unhas e dentes para a gente voltar ao que estava, superar e maturar para que a gente chegue, de fato, aonde a gente quer, ao estilo de vida que a gente quer, ao sucesso que o empreendimento, que a gente quer ter no nosso empreendimento. Então, por isso... esses 2 conceitos eu quis trazer hoje. O de iniciar
beleza, mas não basta só iniciar, a gente tem que continuar. Muitas vezes a gente quer o resultado, mas a gente não quer passar pelo processo. E grande, Arezzo e Ituiutaba, ó, terra da família do meu sogro aí, do Rodrigo Arantes, meu amigo, estava fazendo a live ontem lá. É desse jeito, né, Dani, Doninha, exatamente. Então, a gente quer o resultado, mas não quer o processo. Eu botei o livro para apoiar aqui o telefone, mas enfim, até tem uma história aqui, duas histórias que eu quero compartilhar com vocês aqui. Uma do livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, conta a história, né, do cara que, acho que era até o próprio autor do livro mesmo, que o sonho dele era ser um músico famoso. Ele queria ser um músico muito famoso. E aí, ele se imaginava assim no palco, com uma plateia grande, muitos aplausos, muito sucesso, muitos fãs. Mas aí, quando ele começou a perceber que para ele chegar nesse estágio que ele queria, ele tinha que, de repente, comprar o instrumento, começar a fazer aula, montar uma banda, administrar o processo de procura para fazer show, e fosse crescendo ia ter que administrar isso. Então, quando ele começou a pensar em todo o processo que aquilo ali exigia, ele concluiu que aquilo não era para ele. Ele queria a fama, mas ele não queria passar pelo processo, né? Então, ele viu que era um sonho apenas, mas não era algo que realmente importava para ele. E aí ele foi buscar outras formas de se realizar. E aí, eu analisando essa história, eu lembrei que algo similar aconteceu comigo até quando eu vim para o Tocantins. Eu era professora de dança, né? Eu era dançarina e professora de dança. Então, eu vim para o Tocantins já com essa proposta de trabalhar com dança para criança, já falei aqui em outras lives. E aí, logo que eu cheguei aqui, eu abri uma escola de dança. Foi a primeira escola de dança de salão do Tocantins, né? E principalmente aqui em Palmas. E aí, o que eu gostava? Eu gostava de dançar, eu gostava de fazer show, eu gostava do público, eu gostava dos fãs, eu gostava daquela plateia, aquilo me envolvia. Mas a escola de dança era parada, né? Eu precisava montar a aula, eu precisava ensinar passo por passo, como é que pisava, como é que colocava a postura, como é que funcionava a mão, como é que utilizava a mão para fazer um efeito, qual o movimento, tudo estrategicamente pensado e, vamos falar assim, modulado, né? E aí eu tinha que dar aula, ensinar o passo básico. E aí, ao longo do tempo, eu fui percebendo que aquilo não era para mim. Processo de gestão da escola, de captação de alunos, de montagem de aula, de escolha de música, de definição, enfim. Eu fui percebendo que não era aquilo que eu gostava. Eu gostava de dançar, eu queria o palco, plateia, aplauso. Era diferente de eu estar ensinando o passo básico que eu aprendi 20 anos atrás, a minha paciência para isso, eu fui percebendo que era menor, eu não tinha tanta, e aquilo não me trazia tanta realização. Tanto é que, aos poucos, eu fui me distanciando mais das aulas, né? E aí culminou também, coincidiu da minha primeira gravidez eu ter que ficar de repouso, e aí foi toda uma história que eu conto outro dia, mas acabou me afastando aí dos palcos e das escolas de dança. Mas, entende, eu queria a escola lotada, mas eu não queria o trabalho da captação de aluno, de montar a aula, assim como o músico queria a fama, o resultado, mas não queria todo o processo. E aí eu pergunto para vocês que estão me assistindo aqui e que vão assistir posteriormente, se for o caso, quantos projetos você já imaginou dando prosseguimento, ou quantas coisas você já ansiou pelo resultado, mas não se dispôs a viver o caminho, a viver o processo? Quem aqui, que está aqui hoje, quem já viveu essa experiência, dá um joinha aí para mim. De querer o resultado, mas não querer o processo. De querer o emagrecimento, mas não querer passar fome. De querer o sucesso na empresa, mas não querer ser o primeiro a chegar, o último a sair, e não tirar dinheiro do caixa enquanto a empresa não dá o resultado esperado. Né? Essa que é o grande desafio. Por quê? Uma coisa que a gente precisa entender. Por que a gente não vive muito essa coisa aqui, ó? Primeiro, a gente não se prepara psicologicamente para entender que antes de melhorar, piora. A gente quer viver o processo, chegar no resultado, mas a gente não se prepara intelectualmente, psicologicamente,
fisicamente, para chegar lá. Então, quando piora, alguns de nós desistem e outros sofrem muito aqui. Não dão o tempo necessário para chegar na normalidade e passar à frente. Por quê? Porque, para muitos de nós, eu e minha pranchetinha, para muitos de nós, a zona de conforto é o que nos atrai. A gente fica preso aqui, ó. Por quê? Porque tirar o sonho do papel para colocar, para empreender, dá trabalho demais. Emagrecer dá trabalho demais. Então, eu vou ficar aqui, né? E chegar cedo demais no trabalho, ser a primeira a chegar, a última a sair, dá trabalho. Se eu quiser mudar para outra zona, eu tenho que me esforçar. E aí, a zona de conforto me segura mais. Só que a gente tem que entender que para chegar no patamar que a gente quer, ou um patamar superior, a gente tem que sair da zona de conforto e entrar na zona do esforço, como o próprio nome já diz, é onde eu tenho que, de repente, me preparar para fazer a melhor gestão do meu negócio, é onde eu tenho que estudar para eu entender de fluxo de caixa, de gestão, de liderança, de vendas, onde eu entendo que eu preciso, de repente, falar com mais clientes, visitar mais clientes, para eu poder vender mais, para eu poder aumentar a minha lucratividade, enfim, a zona de esforço. Aí eu começo a ter um resultado melhor, mas eu tenho que me dispor a entrar nessa zona de esforço, sair da zona de conforto. Só quando eu saio da zona de conforto, entro na zona de esforço, é que eu consigo chegar na zona de resultado, que é essa aqui, ó, desenhadinha aqui com vermelho, a zona de resultado. Só que eu quero fazer como? Normalmente eu quero como? Fico como? Eu quero sair daqui para cá, para a zona de resultado. Só que daqui para cá tem uma jornada, eu tenho que crescer, eu tenho que sofrer, eu vou sofrer, né? Não tenho que, mas eu vou sofrer, eu tenho que ter essa consciência, seja para emagrecer, para empreender, no meu casamento, eu quero levar meu casamento para um outro nível, enfim, eu tenho que entender que eu estou na zona de conforto, pode até não estar tão confortável, mas é onde eu estou hoje. Entrar na zona de esforço, fazer o que eu tiver que fazer, assumir a responsabilidade do que eu tiver que fazer para entrar na zona de resultado. O problema é que muitas vezes eu quero resultado, mas eu não tomo a responsabilidade por esse resultado. E eu falo muito disso no último vídeo que eu coloquei lá no YouTube, para quem está aí ó, no YouTube, o último vídeo que a gente fala sobre autorresponsabilidade, que é justamente a gente assumir o comando e entender que todos os nossos resultados, eles dependem única e exclusivamente de nós, das nossas ações, das nossas permissões. E quando a gente consegue ou melhor, quando a gente tem uma jornada, a gente sempre tem um resultado. Pode não ser o resultado que a gente espera ou que a gente deseja. Não é fracasso. Se eu continuo e o resultado não vem como eu espero, mas eu continuo a jornada, eu tenho um resultado. Talvez um resultado não tão positivo como eu gostaria que fosse, mas eu tenho um resultado. Todas as minhas ações levam um resultado. Agora, eu preciso entender que os resultados são frutos das minhas ações ou missões, ou seja, das minhas escolhas. E eu aconselho você fortemente a assistir esse vídeo aqui do YouTube, da autorresponsabilidade. E quem assistir lá, inclusive, vai ganhar um PDF que traz os conceitos da autorresponsabilidade, traz um exercício para você assumir com você mesmo um compromisso de ser mais, de continuar a sua jornada de chegar lá. Então, eu vou colocar na descrição aqui do meu perfil, tem um link que você pode, através desse link, entrar para o meu canal do Telegram, que é onde eu coloco lá dicas e insights exclusivos, e também o link para você pegar esse PDF aí, para você continuar comigo nessa jornada e aprofundar um pouco mais de tudo isso que a gente está falando aqui. Então, a partir dessa minha consciência, eu estou na zona de conforto, eu quero ir para a zona de resultado. Antes de ir para a zona de resultado, eu vou à zona de esforço. Qual que é a zona de esforço minha? É a zona da piora. É onde eu vou passar privações, é onde eu vou ter que fazer o músculo para se desenvolver, ele não dói, né? Emagrecer não dói, crescer não dói. Então, aqui vai ser a minha zona de esforço maior, para que eu comece a entrar na zona de resultado e chegue na zona de segurança, que é essa aqui, ó, que eu desenhei aqui, ó. Qual que é? Azulzinho aqui, ó. Essa jornada, ela vai me trazer para cá, para a minha zona de segurança, que é quando eu tenho o quê? Uma empresa bem estabelecida, que me traz a lucratividade que eu desejo, que me dá liberdade financeira, que me permite ter o estilo de vida que eu desejo, né? Que é, de repente, onde eu já internalizei os novos hábitos que eu precisei
que eu precisei, como é que fala, implementar para mudar os meus resultados. Aí, tipo assim, eu consegui emagrecer e me manter naquele peso. Eu consegui fazer com que a minha empresa, a minha equipe se mantenha motivada e sempre vendendo mais, para que a empresa tenha uma lucratividade maior, para que eu possa ter essa liberdade tão sonhada, que eu possa fazer a mudança para a minha família, mas também que eu possa promover a mudança para o mundo, para a família da minha equipe, enfim, que eu possa, de fato, fazer a diferença. Mas antes de eu fazer a diferença para os outros, eu preciso fazer a diferença na minha vida. Eu preciso entender que o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar adiante. Então, para eu seguir adiante, para eu subir mais um degrau na escada da vida, eu preciso me desenvolver, eu preciso criar novos hábitos, eu preciso eliminar hábitos que me acorrentavam. Eu preciso entender que todo resultado traz antes um processo, né? Inclusive, o meu método do programa Magníficos é P ao quadrado mais A ao quadrado é igual a RE. Então, o P ao quadrado é preparação mais planejamento. Ação e avaliação vai te trazer um resultado magnífico. Então, eu preciso entender que eu sou parte de um processo, que a minha jornada de vida é um processo onde, muitas vezes, e não vai ser só uma, não, muitas vezes, antes de eu chegar na minha zona de segurança, eu vou ter que passar pela zona de esforço, e isso aqui, não necessariamente ela é reta assim, né? Pode ser que aqui eu volte para a normalidade, tenha um determinado sucesso maior, caia de novo, pior e comece, porque é o tempo em que eu estou melhorando, em que eu estou vencendo as minhas barreiras, vencendo os meus medos, vencendo os obstáculos que aparecem para mim, e que eu estou internalizando hábitos, mudanças, aceitando, tomando maior consciência daquilo que eu devo fazer. Faz sentido para vocês, gente? Me dá um joinha aí se vocês estão conectados comigo, se o que eu estou falando aqui está fazendo sentido para vocês. Dá chuvinha de coração aí também, que eu gosto, né? Cadê? Tô esperando, gente. Vamos deixar de ser mochiba, né? Ninguém mais compartilhou aí, tá aí, ninguém... Ó, joinha, coraçãozinho, tô esperando, hein? Galera, vamos junto? Tamo junto aqui? Tamo conectado? Ah, agora eu senti firmeza. Agora eu senti que a gente tem que começar aí. Então, ó, dentro dessa nossa jornada, uma coisa que eu quero que fique claro para vocês. A maior batalha que a gente vai vivenciar é a batalha de nós contra quem? Contra nós mesmos, contra nossas crenças, contra os nossos maus hábitos, contra a nossa fraqueza, contra a nossa falta de continuidade, de persistência, de resiliência. Falei isso acho que na semana passada. Então, a maior batalha que a gente vai lutar é a batalha de nós contra nós. Então, quanto mais nós tivermos essa consciência de que nós precisamos evoluir, de que nós precisamos entrar no campo de batalha, sim, mas com as estratégias e as armas necessárias para a gente poder chegar mais longe e vencer essa batalha, vencer a guerra, né? Sendo que a primeira batalha é contra nós mesmos. Tá bom, entendi, a filha da Dani aí falando. Entende, gente? Então, a nossa batalha é essa. E aí, dentro desses princípios que eu falei para vocês, desses conceitos aqui, tem duas coisas que eu quero que vocês tenham atenção. Talvez agora, vocês estão me ouvindo aí, vocês estejam pensando assim, mas isso eu já sabia. Ah, isso é óbvio. É óbvio que para emagrecer tem que sofrer. É óbvio que para ter um negócio eu preciso ter essa clareza, né? Isso né? É óbvio. O problema é que o eu já sabia e o eu é óbvio são duas coisas que quando a gente pensa também atravancam a gente, porque a gente fica fechado. E outra coisa, muito mais importante do que saber é fazer. Então, nem tudo aquilo que parece óbvio para a gente é o que a gente pratica de verdade, né? De vera ali. E isso essas duas manias que a gente tem, elas atravancam muito a gente porque a gente não se permite abrir para o novo sobre uma outra perspectiva. A gente fica com aquele, isso eu já sabia. Isso é tão óbvio e é fácil. Eu não estou te trazendo nenhuma invenção de uma nova roda aqui. Eu só estou querendo trazer para você a luz, a consciência de que você precisa lutar contra você, contra as suas dificuldades, contra as suas barreiras, para você poder chegar mais longe. Você e eu. E eu estou sempre nessa batalha aí, procurando me melhorar, vencer a minha avó Jupira lá, quando Jupira vem, minha filha. Jupira, quando vem, ela volta para lascar. Só que agora eu já
comecei a entender que para tudo a gente tem controle remoto, então eu posso pegar o controle remoto também para calar a Jupira e dizer para a Jupira, get out, sabe? Dá o fora daqui, porque eu sou mais, eu posso bater no peito, e é isso que eu quero que vocês façam aí. Bate no peito aí agora, bate aí no peito aí e fala assim, eu sou magnífica, não sou perfeita e não sou a Mulher Maravilha, mas eu sou a magnífica porque eu consigo me perceber, entender que eu preciso melhorar, batalhar para melhorar, para eu crescer e fazer quem está perto de mim crescer também. É isso que faz de nós magníficas. É acreditar no nosso poder de realização, é conseguir equilibrar bem todos esses papéis que a gente vivencia, né, e as dores que a gente sente, para que a gente possa seguir em frente. Ó, até arrepiei aqui de verdade mesmo, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Arrepio até aqui assim, a gente sente aquele negocinho aí, ó. Ui! Então, ó, agora o que eu quero que vocês façam? Estamos chegando aí, caminhando aí para o final. Eu quero fazer uma sugestão para vocês. Antes de melhorar, piora. Eu quero primeiro duas dicas práticas que eu quero dar para vocês aqui hoje. Simples e práticas. Primeira, escreve essa frase em algum lugar e coloca ela visível para você. Para toda vez que você se perceber enfraquecendo, se distanciando do seu objetivo, ou sentir que as coisas estão muito mais difíceis do que você gostaria que elas tivessem, você lê essa frase. Ou coloca ela como pano de fundo do seu computador, a tela, esqueci o nome agora, né, o wallpaper aí do seu telefone, ou escreve a minha parede do meu quarto, acho que alguns de vocês já viram como é que é, né, tá cheio de post-it, papel, um monte de coisa, frases, afirmações. Então, escreve essa frase, antes de melhorar, piora. Toda vez que você estiver passando alguma dificuldade, você fala, ó, é porque tá na fase da piora, mas a melhora vem. Né? Ou se você preferir depois da tempestade vem a bonança, certo? E aí, agora, eu falei de Jupira, né? Que Jupira, de vez em quando, vem para colocar a gente em dúvida, né? Daquilo que a gente é capaz ou não. E aí, essa segunda dica que eu quero trazer para você aqui, para trazer clareza para você. Pensa aí, qual é o momento que Jupira, ou seja lá qual for o nome que você queira dar para sua voz interna, te atrapalha? Quando é que ela fala mais alto com você? É quando você quer tirar um sonho do papel? É quando você quer falar em público, por exemplo? Ou quando você quer iniciar aí uma rotina de exercício? Ah, hoje não, amanhã. Ah, você merece, você trabalhou tanto. Jupira falando, ela fala assim, você merece, né? Você trabalhou tanto hoje, fez tanta coisa de casa. Não, vai dormir, deixa esse negócio de exercício para amanhã, você tá linda, tá ótimo, não precisa não. Que Jupira fala assim, ela fala às vezes até com carinho, né? Então, reflete aí agora, qual é o momento que a Jupira, ou seja lá quem for, fala com você e te trava? Qual é o momento que ela tira a sua autoconfiança? Qual é o momento que ela impede que você, de fato, entre em ação? Reflete aí agora. Dá 2 respiradas aí, ó. E pensa qual é o momento. Um dos meus momentos é esse. Por exemplo, quando eu estou quando eu comecei a fazer o jejum intermitente. Imagina, 3 vezes por semana, a Jupira já riu na minha cara. Até parece que você vai conseguir. E Jupira se lascou, porque eu já dei na cara dela aí, que já 2 vezes eu já fiz, e eu mostrei que eu posso. Eu tenho absoluta certeza que nós podemos ser, fazer e ter muito mais do que a gente é hoje, né? Principalmente ser, né? Porque as outras coisas são consequências. Agora, eu preciso que vocês acreditem também, que vocês trabalhem nessa evolução e nesse crescimento. Então, além de fazer essas duas coisinhas simples e práticas, né? Escrever essa frase, antes de melhorar, piora, deixar ela visível, para toda vez que você se enfraquecer, você vê lá, e você aprender a controlar Jupira, para não deixar Jupira, a sua voz interna, a sua sombra, falar com você. Beijo, Renan! Certo? 2 diquinhas aí, muito simples. E aí, o que eu quero pedir para vocês aí, hoje, né? Quando a gente terminar aqui, que eu peço sempre, tem gente que me atende, tem gente que me deixa aí, né? O Deus dará. Daqui a pouquinho eu vou fazer um post no Instagram com essa cara, com essa camisa, e eu gostaria muito que vocês comentassem lá qual foi o principal insight que vocês tiraram dessa live de hoje aqui, qual foi o principal aprendizado, certo? E, paralelamente a isso, que você, mulher, venha para o meu canal do Telegram, tá? Para receber aí os meus insights, as minhas dicas, é o nosso clubinho particular, onde eu vou colocando para vocês lá as minhas dores, os meus insights,
na intenção de ajudar você, de te inspirar de alguma forma. Mesma coisa no canal do YouTube, onde tem algumas lives e onde tem os vídeos que eu coloco lá desses temas. Todos os temas que eu abordo aqui, eles são para te ajudar na melhoria da sua performance, da sua lucratividade, né, sua produtividade, enfim, né, para que você se empodere cada vez mais de si mesmo, para aí sim você realizar aí, seja lá o que você quiser, ok? Obrigada, Doninha Novaes. Estou precisando melhorar esse negócio. Vamos ver se amanhã a gente consegue, hein? Joinha para você, está fazendo sentido aqui? São chuvinhas de corações aí. Se alguém quiser comentar alguma coisa, quiser perguntar alguma coisa aí, a hora é agora. E não esqueça, tá? Lá no perfil aqui do Instagram, tem um link que te leva para o meu Telegram, que te leva para o YouTube e que te permite também baixar um PDFzinho que eu fiz falando sobre autorresponsabilidade, onde a gente tem lá um termo de compromisso para você firmar com você, com o seu crescimento, com a sua realização. Então, não deixa de pegar isso aí, tá? E aí, compartilha aí esses nossos conhecimentos, convida as suas amigas para virem se juntar a nós. Eu preciso da sua ajuda para criar aí uma legião de mulheres magníficas, altamente poderosas, não porque são super mulheres, não porque são mulheres maravilhas, mas porque são mulheres entendidas e realizadas, ou pelo menos estamos aí no caminho da evolução juntas, né? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui. Vamos só revisar? Toda jornada começa com o primeiro passo, e a gente precisa continuar essa jornada com passos mais rápidos ou passos mais lentos, mas a gente tem que persistir. E ter na mente que mais importante do que a velocidade é a direção. Tendo clareza de onde você quer chegar e do porquê você quer chegar lá, você se torna muito mais forte, persistente e resiliente para passar por todas as barreiras que essa jornada vai trazer para você. Lembrando que, antes de melhorar, piora. Antes da gente sorrir, a gente chora. Antes de emagrecer, a gente passa fome. Antes da empresa dar lucro, a gente só investe. Antes do casamento firmar, a gente tem crise para dedéu. E tudo isso faz parte do nosso aprendizado. Então, eu não sei qual é o momento que você está passando agora, qual é o principal objetivo que você quer realizar, mas seja ele qual for, você precisa continuar passo a passo, não desistir e sempre persistir com a clareza de que você vai sofrer, minha amiga, não se iluda, vai sofrer, vai chorar, vai perder, mas depois, se você continuar na sua jornada, você vai colher os frutos, né? A gente colhe aquilo que a gente planta. Se a gente planta amor, conhecimento, realização, aí a gente tem mais chance de chegar lá. Faz sentido para você? Muito obrigada pela atenção de hoje. Entra aí, atende os meus pedidos, né? Deixa o seu like lá e o seu comentáriozinho no post lá do Instagram, tá bom? E chama a mulherada. Quarta-feira que vem a gente já tem o nosso encontro marcado às 18h47. Eu vou até fazer uma pesquisa no Instagram essa semana. Eu preciso saber se esse horário está sendo realmente conveniente para a maioria de vocês que me assistem e das pessoas que querem me assistir, tá? Se é melhor pela manhã, pela tarde ou nesse horário mesmo que a gente está aqui. Meu propósito é atingir o máximo de mulheres, então a gente vai procurar saber aí como é que fica melhor para vocês. Beijo, gente! 27 segundos restantes aqui no Instagram, foi muito bom estar com vocês. Gratidão e até o nosso próximo encontro. Não esquece de entrar pro meu Telegram e comentar lá no Insta. Segundos finais! Estamos chegando ao fim, gente! Beijo! Obrigado! Para você que está aí no Facebook, também receba minha gratidão. Beijo, beijo, beijo. YouTube. Deixa eu pegar o telefone aqui para eu conseguir ver melhor aqui e encerrar. Até a nossa próxima conversinha. Tchau, tchau.